Este episódio conta com o apoio da Novartis. Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Sem Preconceito. Este é um projeto conjunto da Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão da Associação Nacional das Farmácias e da plataforma Saúde em Diálogo, e que se propõe ser um espaço de conversa aberta, franca e informal acerca da jornada de saúde das pessoas que vivem com doença. Em cada episódio, vamos ouvir testemunhos reais, experiências transformadoras e exemplos inspiradores. E começamos já hoje a falar sobre uma condição que afeta milhares de pessoas, mas que continua a ser pouco compreendida: a urticária crónica espontânea. Para nos ajudar a perceber o impacto real desta doença e o que significa viver com ela no dia-a-dia, vamos falar com Mónica Albuquerque, que nos vai contar o seu percurso desde os primeiros sintomas até à forma como reconstruiu a sua vida e o modo como o mesmo influenciou a criação da APURTICA, a Associação Portuguesa de Doentes de Urticária. Mónica, muito obrigada por estar aqui hoje connosco. Lembra-se de quando é que percebeu que algo não estava bem consigo? Sim, bom dia a todos, obrigada pelo convite para fazer parte deste primeiro episódio, desejo muito sucesso para a série. Obrigada. Lembro-me de como tudo isto começou, foi com o aparecimento de primeiras manchas que se foram agravando com o tempo e espalhando-se pelo corpo todo e, portanto, percebi que precisava de ajuda médica. Bom, então, para começar, se calhar convém explicarmos a quem nos está a seguir o que é exatamente a urticária crónica espontânea. Então, a urticária, todos podemos ter um episódio de urticária na vida. Algo que despoleta o aparecimento de pequenas borbulhas que podem não ser uma alergia, mas ser uma urticária. A questão muda quando essas borbulhas demoram a passar mais algum tempo, quando são móveis, quando clicamos com o dedo em cima e à pressão ela desaparece. Isso é a primeira forma de diagnosticar que nós teremos uma urticária e deve ser feita com médicos, não é? Com a ajuda médica. A urticária pode ser espontânea, pode aparecer sem uma causa ou pode ser induzida por algum fator externo. Pode ser induzida pelo calor, pelo frio, pela pressão, por exemplo. Existem muitos tipos de urticária. E aquilo que separa a urticária crónica das outras urticárias é o facto dela ser mais extensa, mais duradoura, digamos assim. Portanto, até às 6 semanas dizemos que existe uma urticária aguda, que a pessoa tem uma crise, mas que eventualmente passa. A urticária torna-se crónica espontânea, se durar mais do que 6 semanas e espontânea se aparecer sem uma causa que a provoca, digamos assim. Portanto, sabemos o que é que provoca, não sabemos o que é que provoca. Quais são as causas? Uhum. Muitas vezes não sabemos, não é? Nem nunca chegamos a descobrir. Aliás, o foco no tratamento da doença é nós tentarmos, uma parte do processo é tentarmos desligar do que se passou para trás e o que é que causa a urticária e focar-nos no recuperar a qualidade de vida e conseguir viver mesmo com urticária, mas com a urticária controlada, digamos assim, ou seja, recuperar a qualidade de vida sem que a doença nos incomode, digamos assim. Ela pode não ter causa nenhuma, não é? Pode de facto ser um episódio na vida, no meu caso apareceu-me aos 40 anos, e portanto pode ser provocada por um fator externo, como eu disse, mas pode nunca se descobrir a causa e pode ser autoimune, digamos assim. Portanto, pode ser o corpo que desenvolve em determinada fase da vida, por fatores que desconhecemos, muitos deles, o desenvolvimento da doença. Ok, daí dizer há pouco que o foco será na melhoria da qualidade de vida, porque pode ser uma peregrinação sem fim à vista, não é? Exatamente. Então, para além das borbulhas de que falava, as manchas, que outro tipo de sintomas é que sentiu inicialmente? Eu questiono se era uma coisa que era cíclica, que era diária. Como é que era? No meu caso foi-se agravando, ou seja, apareceram umas primeiras pequenas manchas, foi na zona das pernas, e essas manchas eram móveis, ou seja, se no início eu pensei que podia ser uma alergia a algo que eu comi, rapidamente percebi que não seria quando as manchas não duravam mais do que 24 horas e mudavam de sítio. Portanto, eu tinha
ciclos diários de manchas que me apareciam pelo corpo, mas que não estavam sempre no mesmo sítio. E se eu clicasse com o dedo, de facto, elas desapareciam. E isso é da indicação que será a urticária. No meu caso, portanto, eu tinha manchas que se foram agravando com o tempo, não é? Portanto, se no início eram 10, 20 borbulhas, claramente e ao longo do tempo isto foi escalando para uma dimensão que me atingia o corpo todo. Depois, além das manchas, temos uma sensação de ardor, porque temos comichão, e essa comichão, quando é muito extensa, também provoca ardor, como se fosse uma sensação de queimadura. Às vezes é acompanhada de angioedema, que é o inchaço das zonas com as peles mais finas do corpo, digamos assim, portanto, da zona dos olhos, das orelhas, e esses inchaços são bastante incómodos e, portanto, também é outros sintomas. E depois depende dos casos de urticária. Se for muito grave, como aconteceu no meu caso, pode ser acompanhado de inflamação do corpo, porque é tão extensa, não é? Que pode provocar febres e pode provocar dores também, com a acumulação de líquidos, por exemplo, nas articulações. Realmente, quando dizemos, estás uma causa urticária, não é? Sim. Atiramos as coisas para um plano comum e não temos uma noção de que elas podem ser tão... Exatamente. Enfim, tão impactantes no dia-a-dia das pessoas, não é? Só para ficar... para esclarecermos um bocadinho melhor quem nos está a seguir. Quando falamos de borbulhas, é possível descrever um bocadinho mais graficamente do que é que nós estamos a falar para que as pessoas consigam entender? Sim. Aconselho sempre as pessoas a procurarem, se tiverem esse tipo de manchas, logo ou o dermatologista ou o imunoalergologista, porque tem que ser um diagnóstico médico. Mas, de facto, as borbulhas, as manchas de urticária, as pálpulas, são muito fáceis de identificar para o médico. E, principalmente, uma das coisas que o doente pode estar com atenção é precisamente se elas são móveis. Se a borbulha não está no mesmo sítio no dia a seguir, então provavelmente não vai ser uma alergia, vai ser uma urticária. Mas devem procurar aconselhamento médico ou na farmácia também. Os médicos farmacêuticos podem ajudar nesse diagnóstico, que é relativamente simples, não é? Uma mancha que é móvel, não está no mesmo sítio no dia a seguir, que fazendo pressão sobre a mesma, ela desaparece, e quando deixamos de fazer pressão, ela volta a aparecer. Estas são as duas principais questões que as pessoas devem estar alertas para poderem perceber se têm ou não uma urticária e tratá-la. A frase que preferiu é, de facto, uma das grandes lutas. É que muitas vezes essa frase ajuda a que não deem o devido valor à doença, não é? E quem passa por ela sente na pele, digamos assim, o efeito dessa frase. Exatamente. Bom, esperemos que depois do nosso programa possamos ajudar a que as pessoas compreendam um bocadinho melhor esta condição. Falava há pouco, é possível evitar crises? Nós conseguimos prever que vamos ter um episódio de maior exacerbação? Sim. Sim, há alguns fatores que agravam, não provocam, não é? Provocar ou induzir pode ser, como eu disse, um fator externo. Por exemplo, há a urticária colinérgica, que é provocada pelo nosso próprio suor, por exemplo, quando vamos ao ginásio. Ou quando vamos à praia e apanhamos sol. Há urticárias provocadas pelo sol. Ou tomamos banho numa água gelada e a água fria provoca. Portanto, há muitas urticárias induzidas. E essas nós podemos controlar limitando o contacto com esses fatores. As urticárias que são espontâneas, que nós não conseguimos saber qual é a causa inicial, nós não conseguimos saber a causa, portanto não conseguimos controlar esses fatores, mas podemos diminuir alguns pontos. Por exemplo, usar a roupa mais larga, não tão apertada. A comichão e as borbulhas são provocadas por acumulação de histamina no corpo, digamos assim, e há alguns alimentos que são libertadores de histamina, não é? E, portanto, controlar essa alimentação não quer dizer que não se faça, mas diminuir o consumo ajuda a que não se tenha uma crise tão exacerbada. Não se tenha uma crise tão exacerbada da urticária, por exemplo, o tomate, a cebola, as bebidas alcoólicas, o chocolate, os frutos secos. Tudo coisas boas. Tudo coisas boas. E depois há outra coisa muito importante, que é o stress. O stress é um grande fator de agravamento da urticária e, portanto, é mais difícil de controlar, digamos assim, porque não é nada que nós possamos evitar, por exemplo, no trabalho, na vida pessoal, todos nós temos os nossos stresses e, portanto, às vezes é, de facto, complicado. Uma via sacra. Portanto, eu vejo que
estamos a falar de sol, suor, stress, quer dizer, tudo coisas que fazem parte do nosso dia-a-dia, que algumas delas dificilmente conseguimos evitar, portanto, estamos a falar de uma carga grande para gerir, não é? De necessidade de gestão da doença. Mas se calhar vamos agarrar nisso e falar um pouco da sua jornada, porque foram precisos 4 anos para conseguir chegar a um diagnóstico de que a sua urticária crónica espontânea era secundária, como dizia há pouco, é uma das possibilidades, secundária é uma outra condição. Eu pergunto, ao longo destes 4 anos, quais é que foram os principais, os maiores desafios que enfrentou? Muito bem, então o tratamento da urticária foi, como eu disse, o diagnóstico é relativamente simples, portanto ao fim das tais 6 semanas em que as manchas não desapareciam, de facto eu fui diagnosticada com uma urticária crónica espontânea e fui aconselhada pela médica imunoalergologista a tomar medicação com antihistamínicos prescritos por ela, e fazer uma medicação até que as manchas começassem a desaparecer, porque isso é o que acontece em muitos casos, mesmo de urticária espontânea. Portanto, existe um protocolo de tratamento que tem várias fases. O primeiro será com antihistamínicos e depois o passo seguinte, se a pessoa não ficar controlada com antihistamínicos, é feito com tratamento biológico, em meio hospitalar, e, portanto, existem várias fases de tratamento. Eu, de facto, passei por muitas delas e, de facto, a minha urticária era secundária de outra doença que só mais tarde soube. Mas, como eu dizia, a urticária foi diagnosticada logo de início, porque ela, de facto, é de fácil diagnóstico. E depois entrei numa jornada de tentar controlar a doença, primeiro com antihistamínicos, depois com o biológico, e só muito mais à frente, quando eu tinha outros sintomas, portanto, isto foi, de facto, um processo longo de 4 anos, quando me apareceram outros sintomas é que se percebeu que existia outra doença além da urticária crónica espontânea e que essa outra doença provocava uma urticária. E, portanto, a partir do momento em que eu comecei a fazer outra medicação, que é um injetável diário, aí sim controlei a doença e foi como voltar à vida, na verdade, porque foi uma diferença da noite para o dia. Portanto, imagino todos os dias acordar sem mancha nenhuma e ao longo do dia toda eu ficava com manchas da cabeça aos pés, vermelho, com comichão, com ardor. Às vezes tinha que usar placas de gelo para controlar a inflamação do corpo em algumas zonas, por exemplo aqui na zona das pernas. E a partir do momento em que se diagnosticou a doença que eu de facto tenho, que é uma doença autoinflamatória, como se o meu corpo fosse provocasse uma inflamação contra ele próprio quando não há um fator que desencadeia essa inflamação. E quando isso acontece, a partir do momento em que comecei a tomar a medicação, pronto, passou de um dia para o outro, deixei de ter as manchas, as febres, foi uma paz. O ardor, foi uma paz. E as dores ainda demoraram alguns dias a desaparecer, mas desapareceram dias. 4 anos depois demoraram dias. Exatamente. E, portanto, é assim, eu costumo dizer que, para mim, pelo menos, existe a vida antes e depois da urticária, é verdade, e considero que hoje em dia, se calhar, tenho mais qualidade de vida, apesar de fazer uma medicação diária e ter uma doença que é crónica e que é para a vida, considero que tenho hoje mais qualidade de vida e sou mais forte também, do que era até antes da urticária. Portanto, a urticária, de facto, mudou a minha vida, numa fase para pior, mas considero que noutra fase para muito melhor. O que não nos mata faz-nos crescer, exatamente, não é? Faz-nos mais fortes. Eu gostava de ir aí um pouquinho atrás desse momento especial que foi encontrar o tratamento certo para si, para perceber como é que era o seu dia-a-dia durante esses 4 anos em que conviveu tinha a urticária crónica espontânea diagnosticada, mas havia uma condição por trás que não se percebia qual era. Como é que era conviver nesse dia-a-dia e, eventualmente, até encontrar aqui naquilo que é a sua experiência, aquilo que serão fatores mais comuns, vivências mais comuns às pessoas que não têm a sua condição primária, mas que vivem com esta mesma urticária crónica espontânea. Bem, estes 4 anos foram de facto uma jornada para mim, portanto eu passei por tudo, pelo desespero de achar que a medicação não funcionava, que não valia a pena tomar, consultar diferentes médicos, fazer análises de tudo e mais alguma coisa, os médicos também prescrevem muitos exames e às vezes eles
são repetitivos, não é? Porque são 4 anos a tentar descobrir o que é que se tem. E, portanto, foi uma jornada de facto longa em que a pessoa sente um desespero muito grande por não ver as coisas mudarem. É um percurso longo e difícil. No meu dia-a-dia, a doença afetou todas as partes da minha vida, não é? Desde o trabalho à vida pessoal, às relações sociais, relações íntimas, o afastamento social, o absentismo no trabalho, porque no meu caso eu nunca tirei uma baixa, mas sei hoje que fui bastante tolerante à dor e, portanto, fui muito resiliente e tentei nunca deixar o meu trabalho para trás, mas houve dias que eu fui trabalhar tentando dar passos um atrás do outro com a distância de um pé. E, portanto, não conseguia praticamente andar, tinha muita dor, muitas borbulhas e um aspecto que não era nada agradável, não é? Portanto, a discriminação às vezes acontece, não é? Eu sempre fui muito aberta a falar da urticária, para desmistificar também a doença e, portanto, não é uma doença contagiosa, por exemplo, muitas vezes tive que explicar. As pessoas têm medo. Alterei algumas coisas da minha vida também por causa disso, não é? Quando a pessoa não está bem fisicamente, não nos apetece ir sair. Não vamos à noite, porque não podemos sair à noite para beber um copo, porque o copo agrava a urticária. Ou deixamos de ir à natação ou ao ginásio, se vemos que toda a gente no balneário está a olhar para nós, está ali uma pessoa que está toda manchada e o que é aquilo? Será contagioso? E no ginásio, se calhar, não é muito agradável. Portanto, algumas coisas da minha vida mudei também para me proteger. Mas discriminada, por exemplo, no meu trabalho nunca fui. Fui sempre muito acarinhada, na minha família também. A minha família muitas vezes sofreu mais do que eu, porque não percebiam como é que não se encontrava uma cura ou como é que eu vivia tão bem com aquilo que tinha, não é? Porque, de facto, nunca deixei de trabalhar e tentei, de facto, manter uma vida normal. Agora, o absentismo, por exemplo, é um problema nos doentes que têm urticária, porque apesar dela se chamar urticária crónica espontânea, não é considerada uma doença crónica na nossa lei, no Estatuto de Doente Crónico não inclui a urticária. E, portanto, apesar de ser uma doença que é muito incómoda, imagine quem trabalha em pé ou atendimento ao público ter uma urticária de pressão, por exemplo, que é quando nós usamos uma mala e a mala faz-nos força e, portanto, esta zona toda fica inflamada, inchada, dorida, com manchas. Imagine isso, quem trabalha no atendimento ao público tem que estar em pé e sente a pressão nas solas dos pés e não consegue estar em pé. E, portanto, há muitas tarefas, muito trabalho que é afetado as pessoas são afetadas pela urticária no seu dia-a-dia, seja na vida privada, seja no trabalho. E uma das coisas que os doentes mais falam é, de facto, o stress, controlar o stress no trabalho é muito difícil e o isolamento. O isolamento é um grave problema, a saúde mental, porque são doentes que estão desesperados para encontrar uma melhor qualidade de vida. Eu ia pegar exatamente nessa questão do isolamento, da saúde mental, na verdade, mas antes disso queria lhe perguntar, mencionou há pouco a família, mais alguém na família tem esta mesma urticária crónica espontânea? Não, e mesmo no meu caso, o primeiro episódio que tive foi aos 40 anos. E depois alguns médicos me perguntaram, mas não teve episódios para trás na sua vida, algum inchaço? E depois nós pensando bem e se olharmos para trás, se calhar já houve um episódio pontual na nossa vida e era o meu caso, não é? Portanto, eu já tinha tido alguns episódios que foram tratados em meio hospitalar com uma simples injeção de um medicamento que controla no momento, não cura, mas controla, um corticoide, por exemplo, mas que não é aconselhado para não trata a urticária, não é? E eu, de facto, já tinha episódios pontuais ao longo da minha vida. Na minha família, a minha irmã, por exemplo, teve, quando era miúda, pequenina, urticária ao frio, portanto, não podia tomar banho na água do mar. Mas, durante a vida, nunca mais teve. Portanto, isto é mesmo assim, a urticária espontânea e crónica espontânea é mais prevalente nas mulheres de meia idade, por exemplo. Portanto, é uma doença que aparece a meio da vida. Mas pode afetar crianças também? Pode afetar crianças também. Sim. E afeta crianças. E homens. E toda a gente. Sim, exatamente, é verdade. Mas mais as mulheres em meia idade. A Mónica falou há pouco do ginásio e da natação. Falávamos também em termos de isolamento e de saúde mental. Alguma vez sentiu vergonha do seu corpo, mas de uma forma... Encontrou estratégias para se proteger, mas sentiu-se envergonhada?
Eu nunca me senti envergonhada, mas sei que tem a ver com a autoestima da pessoa. E, portanto, como tenho um meio à minha volta que me acarinha muito na minha vida profissional, sou muito organizada e, portanto, sou muito valorizada no meu trabalho e na minha vida pessoal. E, portanto, a minha autoestima está elevada. Nessa altura, menos. Mas eu nunca senti vergonha. O único episódio foi, de facto, esse no balneário do ginásio, em que nesse dia eu estava mesmo muito vermelha e, portanto, com muitas manchas e de facto, senti alguma discriminação. Mas é uma ação dos outros para comigo e não o contrário. Portanto, eu, de facto, nunca me senti discriminada, mas sei que é um grande problema com os doentes de urticária. Todos muitos sentem, sim. E na vida pessoal, na sua intimidade, vamos falar sem preconceito, na sua vida sexual, que impacto é que a doença lhe trouxe? É uma doença que é muito incómoda, não é? Fisicamente, e por isso eu na altura tinha um relacionamento que acabou por terminar também, em parte por causa da doença, porque de facto a intimidade é difícil quando nós temos um corpo todo manchado, cheio de comichão, não é? Quando o corpo está com muita ardor, por exemplo, tentamos afastar o parceiro, porque não, quer dizer, simplesmente temos algo que nos perturba e que está acima de outras vontades, digamos assim, ou de outros quereres. E é difícil essa intimidade se não for bem gerida, não é? Digamos assim. E, portanto, se o companheiro compreender que há momentos e momentos, não é? É mais fácil, não é? E há muitos, felizmente, dos casos que tenho sabido, os companheiros são muito, muito compreensivos. Hoje em dia eu tenho uma boa relação com outra pessoa, neste caso, e que se preocupa muito com a minha doença, às vezes mais do que eu. A partir do momento em que eu recuperei a qualidade de vida com a medicação certa, e, portanto, esse é que é o foco, é encontrar, é viver, é aprender a viver com a doença, descobrir qual é que é a medicação, o protocolo da medicação que faz com que se controle a doença. Não é que ela não existe, ela vai existir, pelo menos em mim, vai existir toda a vida. Mas todo esse processo foi, de facto, complicado na altura, mas ultrapassado a partir do momento em que a qualidade de vida é recuperada. Portanto, hoje em dia é tudo perfeito. Tudo perfeito, ainda bem, ficamos felizes. Mas há pessoas que ainda estão a fazer a sua travessia e nós estamos aqui também para as ajudar e, portanto, estamos a ter uma conversa que esperamos que as inspire. Sim. Queria acertar um pontinho naquilo que referiu há pouco. Tivemos aqui a falar entre cura e tratamento. Esta não é uma doença com cura, só tratável, certo? Sim, exatamente. Ou seja, como eu disse, todos podem ter um episódio na vida e é uma coisa que pontualmente se trata, mas a urticária crónica espontânea não é uma doença que tenha cura. Ela pode desaparecer, pura e simplesmente. Assim como apareceu, pode desaparecer, e há casos desses, e depois há pessoas que têm 30, 40 anos, toda a vida. E, portanto, não é uma doença que se possa dizer que tem cura, até porque não se percebe ainda hoje o que é que origina, não é? Quais são os processos no corpo que provocam o aparecimento da urticária. Certo. Principalmente as que são de autoimunidade. A sua vida hoje regressou, diria, com a medicação certa, perfeitamente ao normal, está tudo perfeito, como dizia há pouco? É assim, eu considero que naquela altura dos 4 anos de tentativas de recuperar a qualidade de vida, é como se eu não tivesse vivido. É mesmo, eu andei a sobreviver durante 4 anos, a verdade é mesmo essa, porque o sofrimento era mesmo muito grande. E eu olho hoje para trás e vejo a grande tolerância que estes doentes e que eu própria senti, ou seja, eu percebo que hoje em dia, olhando para trás, eu sei que foi muito tolerante à dor. E é algo que, quando estamos lá, não sentimos. Pronto, esse dado é importante até para os médicos, porque os doentes que estão a ser acompanhados preenchem questionários para dizer como é que a doença os afetou durante aquele mês, por exemplo, para o médico ter uma noção quantas borbulhas teve, se teve muita comichão ou não. Pronto, e o médico pede aos doentes para diariamente preencherem questionários.
E eu sinto, pela minha experiência e outros doentes que me reportam o mesmo, que eu própria passei a ser mais tolerante, ou seja, quando preenchia aqueles questionários, para mim a dor era igual à do primeiro mês e o número de borbulhas também, e, portanto, às tantas digo, mas eu estou pior que o mês passado. Não, se calhar até estou um bocadinho melhor, mas aquilo não é porque a doença não fosse grave, era mesmo porque nós passamos a ser mais tolerantes à dor, mais tolerantes ao sofrimento, e, portanto, hoje olhando para trás, percebo perfeitamente que andei ali 4 anos a tentar sobreviver e muitos dias dá vontade de desistir, muito sinceramente, mas isso é difícil de dizer hoje em dia, não é? Mas é a realidade e, portanto, estes doentes têm que ser acompanhados. A saúde mental é uma parte muito importante do acompanhamento destes doentes. Não é? E hoje sim, quer dizer, não diria que é tudo perfeito, não é? Porque a vida não é perfeita, mas que recuperei a minha vida, na verdade. É mesmo assim. É o antes e o depois. E o depois, não é? Ok. É muito interessante o que está a dizer. Diria que essa tolerância à dor foi a principal descoberta que fez acerca de si próprio durante este percurso, ou houve outras características que se revelaram em si? Eu diria que essa é a mais importante, que tornou-me mais forte, a urticária tornou-me mais forte, tornou-me, como é que eu ia dizer, mais compreensiva com os outros, fez-me ter mais vontade de ajudar a comunidade, por exemplo, porque eu já era uma pessoa muito envolvida com a sociedade, já na altura, desde jovem que sempre... Não sou daquelas pessoas de ir para casa e se sentar à frente da televisão e ficar um fim de semana a ver televisão ou só na minha vida, digamos assim. Eu costumo dizer que a minha vida tem muitas vidas por dentro. Muitas vidas, porque sou a Mónica que gosta de colecionar bonecos antigos, sou a Mónica que gosta dos desenhos animados, sou a Mónica política, sou autarca. Quer dizer, tenho muitas fases da minha vida, sou bióloga marinha, vou para o mar, faço campanhas, trabalho com um robô que vai ao mar profundo buscar amostras e, portanto, tenho muitas facetas da minha vida. E essas facetas acho que ficaram mais acentuadas depois de eu recuperar a qualidade de vida, porque, na verdade, muitas vezes já tinha desistido até e andava mesmo, de facto, a sobreviver, e a partir do momento em que a pessoa sente que tem a vida de volta, eu agora quero aproveitar esta vida nova, tenho fome de vida, quero ajudar a comunidade, quero fazer coisas, quero fazer associações, vamos lá por aí, ajudar outros doentes. Vamos por aí, pela Aportica. Sim. Que nasce precisamente da sua experiência. Quer contar-nos um bocadinho aquilo que foi este percurso? A motivação. Sim, a motivação. A motivação. Assim, em primeiro lugar, eu não fiz a associação sozinha, não é? O que aconteceu foi que, nesta fase de procura da qualidade de vida, com as medicações que fui fazendo, há uma medicação em particular que é em meio hospitalar. E, portanto, foi a primeira vez que eu tive contacto com outros doentes que estavam comigo a fazer a medicação. Portanto, nós tínhamos que mensalmente ir ao hospital num dia e muitas vezes cruzávamos doentes diferentes, não é? E foi assim que eu fui fazendo uma comunidade que depois se juntou para criar a Associação Portuguesa de Urticária. De facto, tive um papel diferenciador que foi, ok, então eu vou fazer isto. Fiz um crowdfunding, lancei em nome pessoal, as pessoas confiaram em mim e, portanto, conseguimos angariar os fundos no início para criar a associação. E teve uma motivação muito certeira, que era: se eu passei 4 anos nisto e agora a minha experiência pode ajudar outros a que o percurso deles não seja de 4 anos, mas possa ser de 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque é que eu não hei de ajudar com a minha experiência a dizer como é que vocês diagnosticam mais rapidamente a doença, como é que chegam ao médico que é da especialidade correta, como é que ir a diferentes urgências de diferentes hospitais não resolve, devem sempre ir ao mesmo, por exemplo, porque assim são referenciados para a clínica de dia e mais rapidamente para o tratamento correto. Então há muita experiência que eu adquiri ao longo deste tempo, por exemplo, contactando a indústria farmacêutica das suas mais variadas empresas e saber, por exemplo, em todas as zonas do país, quais são os médicos especialistas em tratamento urticário. Portanto, a associação nasceu para ajudar a comunidade, para que a própria comunidade se possa apoiar uns aos outros, apoio aos cuidadores, porque há crianças também com urticária, e depois por ser uma voz dos doentes, não é? Perante a divulgação, a comunicação social, os políticos, para influenciar políticas, por exemplo,
o estatuto de doente crónico, que falei há pouco, não é? E, portanto, isso também pode ser mudado, mas, de facto, a associação nasceu para ajudar doentes. E também dizer que os médicos tiveram um papel muito importante nisto, porque todos disseram, aqueles que eu contactei, que fazia muita falta uma associação, porque há outras doenças que têm e que já têm há muitos anos uma associação e, portanto, isso fez a diferença até hoje. E nós temos, até na associação, temos um conselho médico, porque se algum doente nos contacta com uma pergunta mais específica, nós encaminhamos para o conselho científico médico, que são eles que têm que fazer têm que dar essa ajuda, não é? Não somos médicos, portanto, mas é verdade que temos também, não é? A doença não escolhe profissões, não é? Portanto, eu sou bióloga, temos farmacêuticos, temos uma astrofísica, temos muitas pessoas com urticária disponíveis sempre para ajudar. Eu tinha aqui uma questão para lhe colocar que tinha a ver com o que é que gostaria de que mudasse no sistema, mas a mim parece-me perfeitamente óbvio que será a questão do estatuto de doente crónico. É, mas não é única. Não é única. Por exemplo, como não é uma doença crónica, por exemplo, a medicação também não, muitas vezes podia ser comparticipada e não é. Dando o exemplo dos antihistamínicos, que é a primeira fase do protocolo, que é aquela que todos os doentes passam. Não é? Eu, por exemplo, fazia 4 comprimidos por dia, na dose mais elevada, digamos assim, que é a fase final do protocolo dos antihistamínicos. Eu fazia 4 comprimidos por dia, portanto, uma caixinha dava-me para 5 dias. E, portanto, a medicação para um mês são 30 euros. As pessoas que ganham o ordenado mínimo, muitas vezes, onde é que eu posso cortar? Se calhar vou cortar este comprimido e não vou tomar 4, vou tomar 3. Isso às vezes pode fazer a diferença, não é? Então a comparticipação da medicação é muito importante e temos que trabalhar nisso também. A divulgação, a desmistificação, que na verdade é o que estamos aqui a fazer, também ajuda muito, não é? E portanto há muitas tarefas que temos que fazer e conquistas. Muitas conquistas, não é? Que conselho é que daria alguém que acabou de receber este diagnóstico ou que está a passar pela fase mais complicada? Que conselhos é que lhes deixaria? Primeiro que há esperança e que aquilo que queremos é recuperar a qualidade de vida. Que tem uma comunidade que apoia, portanto os médicos muitas vezes nas suas consultas não têm o tempo disponível para alertar para todas as questões, para dar todos os conselhos e os doentes têm que ser gestores da sua doença. Os doentes têm que exigir respostas dos seus médicos, mas às vezes os médicos não têm tempo para dar todos os esclarecimentos e, portanto, a parte da comunidade, da associação, tem disponibilidade para ajudar e, portanto, o primeiro conselho é que há esperança, que o objetivo não é procurar o que aconteceu ou o que é que provocou a minha urticária, o objetivo é para a frente, como é que vamos recuperar a qualidade de vida, como é que vamos dar a volta a isto, na verdade. Ou seja, esquecer o que está para trás, vamos nos focar no futuro e como é que nós vamos, nas várias fases do protocolo de tratamento, como é que nós vamos alcançar a qualidade de vida. Aconselhá-los qual é a especialidade de médicos que devem consultar, quais são os centros preferenciais para o tratamento da urticária. Há, a nível mundial, o UCARE, que são unidades de tratamento de referência da urticária crónica, e, portanto, nós temos 4 no país, e espalhados pelo país mesmo, e, portanto, se é uma urticária muito grave, aconselhamos que a pessoa contacte um desses 4 centros no país. De qualquer forma, estamos cá para dar o apoio, e, portanto, é essa a mensagem, contactem-nos quando precisarem de ajuda. Nós temos os nossos contactos disponíveis online, é só procurar por Apurtica num browser e de internet e vão conseguir encontrar o nosso site e as nossas redes sociais também. Muito bem, então, antes de encerrarmos esta conversa, e até na senda do que acabou de dizer e agarrando algumas das peças verdadeiramente poéticas que nos deixou ao longo desta conversa, quero deixar alguma mensagem final para as pessoas que nos estão a seguir, algo inspirador, ainda mais do que a conversa que tivemos aqui? Olha, eu diria que como mensagem final gostaria de dizer que as pessoas não devem sofrer sozinhas. Têm uma comunidade que apoia e devem procurar ajuda médica. Portanto, não desvalorizem os vossos sintomas, procurem ajuda médica, procurem ajuda na farmácia. Os farmacêuticos também podem dar uma grande ajuda
nesse aspecto, não é? E, portanto, são, primeiro, contacto com a comunidade, estão acessíveis. Portanto, o meu conselho é esse, é não desvalorizarem a doença, não desistirem de recuperar a qualidade de vida. No meu caso demorou 4 anos, esperemos que não seja o caso de muitos. Aliás, a minha médica reconhece que o meu caso é de facto um caso dos difíceis, digamos assim, e até o meu caso resultou num artigo científico e, portanto, e numa associação. E numa associação, e também espero que nos outros casos não seja tão difícil assim e que as pessoas recuperem a qualidade de vida e, portanto, mensagem final, não sofram sozinhos. E há que ter esperança. Muito obrigada, Mónica. Nada. Foi realmente uma conversa inspiradora. Nós contamos convosco até ao próximo episódio para mais testemunhos absolutamente interessantes e importantes na vida de quem neste momento está a sofrer, mas não está sozinho. Sem preconceito, até à próxima.